Vamos falar agora sobre os operadores aritméticos em Python. Assim como na matemática, em uma expressão, quando você tem multiplicação e soma, por exemplo, primeiro a multiplicação vai ser priorizada, ela tem maior prioridade. Em Python, segue a mesma priorização, né? Isso é uma grande vantagem. Então, por exemplo, em Python, quais são os principais operadores aritméticos? Para eu fazer uma soma, eu uso mais. Para eu fazer uma subtração, eu uso menos. Para eu fazer uma multiplicação, eu uso o sinal de asterisco. Para eu fazer um cálculo de potência, eu uso o asterisco duas vezes. Para fazer uma divisão, a barra. E quando eu quiser pegar o valor arredondado de uma divisão sem dízima, eu uso a barra duas vezes. Ok? Então, eu vou fazer algumas... e tem uns outros operadores que eu vou mostrar ao longo aqui desse tutorial. Então, para o exemplo de utilização desses operadores aritméticos, eu vou chamar aqui o comando print, né? E vou colocar um cálculo aqui, por exemplo, 20 mais 3 menos 6. E vou pedir para executar o programa. Ok, ele executou aqui e deu o resultado igual a 17. Ok, porque ele somou 20 mais 3, né? Deu 23 menos 6, 17. Legal? Agora vamos fazer um outro cálculo de multiplicação. Basta usar o sinal de asterisco, 20 vezes 5. Vou executar o programa. Ok, 20 vezes 5 é igual a 100. Uma divisão, com sinal de barra, 20 dividido por exemplo, 6. A gente vai encontrar aqui uma dízima nesse resultado, mas se eu não quero dízima, eu uso, como eu falei, barra duas vezes, ok? Então, eu trouxe aqui o resultado igual a 3. Se eu quiser fazer, por exemplo, agora uma potência, então, por exemplo, 2 elevado a 5. Então, seria 2 asterisco duas vezes, 5. E agora, o que vai acontecer? Vai me dar o resultado da potência de 2 elevado a 5. Ok? Agora, tem um outro operador muito interessante, que é o percentual, que é quando eu quero saber o resto de uma divisão. Então, 20, por exemplo, dividido por 6. Qual que é o resto dessa divisão? Tá? Ele vai retornar aqui o resto igual a 2. Ok? Agora vamos imaginar um outro cálculo. Vamos ver como que o Python prioriza, como eu disse, ele segue a mesma priorização da matemática, né, convencional. Vamos ver no detalhe aqui isso funcionando. Vou criar uma expressão mais longa aqui. Vamos lá, 2 mais 4 vezes 6 mais 50. E no final eu quero pegar o resto dessa divisão aqui por 10. Se eu executar esse programa aqui agora, vamos ver qual que vai ser o resultado. 31. Ok. Vamos agora separar, né, por ordem de prioridade de cálculo aqui. Para fazer isso, eu vou, para ficar mais visual, vou colocar os parênteses aqui entre a multiplicação e a divisão. Ok? Aqui nesse cálculo, mesmo se eu não colocasse o parênteses, o Python ia executar primeiro a multiplicação e depois a divisão. Não porque, nesse caso, como é multiplicação e divisão, a multiplicação tem maior prioridade aqui. Simplesmente porque ela está vindo primeiro. Se fosse a divisão, ele faria a divisão também primeiro, ok? Mas eu coloquei aqui os parênteses só para ficar mais fácil de entender. Bom, executando aqui novamente, o resultado tem que ser o mesmo, certo? E foi, ó, 31. Agora, vamos detalhar um pouquinho mais esse cálculo que ele fez aqui. Vamos colocar assim vamos destrinchar, né? Então, 2 mais... O que ele fez primeiro? Ele pegou aqui entre 4 vezes 6, né? Opa, dá um espaço aqui, 4 vezes 6, mais 50, o resto divisão de 50 por 10. Dessa expressão aqui, o que ele executou primeiro? Ele executou primeiro a multiplicação. Então, o que ele fez? Qual foi o resultado depois de executar fazer esse cálculo? Ficou assim a equação 2 mais 24, que é o resultado dessa multiplicação. E aí ele manteve mais, né, o resto 50 e o resto divisão por 10. Legal? E ele seguiu para executar o próximo cálculo, que é a divisão. Como que ficou? Ficou 2 mais 24. E a divisão de 50 por 10 vai dar 5. Depois, o que ele fez? Somou. É só soma, então não tem nenhuma outro tipo de operação que não ser soma, então ele vai somar tudo. Mas primeiro vou colocar de 2 em 2 para seguir a mesma lógica, né? Ficou 26 mais 5. E aí o resultado foi 31. Ok? Existe uma outra forma também de você fazer alguns cálculos, por exemplo, você pode fazer a operação de todas as operações de subtração, soma, multiplicação, você pode fazer de uma forma mais direta. Por exemplo, se eu tenho uma variável aqui, eu declaro essa variável x igual a 10,
e eu quero atribuir, somar mais 2 nessa variável. Poderia fazer x é igual a 10 mais 2. Ok? Então, x passaria a ser 12. Mas eu também poderia fazer dessa seguinte forma. X já é igual a 10. Então, eu quero dizer que quero somar mais 2, basta utilizar o sinal de mais, igual na frente, e 2. Que ele vai me gerar o mesmo resultado. Vamos tirar a prova? Então, print. Vamos ver qual que é o valor da variável x agora. X é igual a 10 aqui em cima. Ele vai para a próxima linha, tem que somar mais 2. Então, x tem que ser igual a 12, certo? Vamos executar. X é igual a 12. Ok? Da mesma forma, se eu quisesse subtrair, eu faria dessa forma aqui. Subtrai subtrai 2 do valor que está na variável x. Tá? E aí, tinha 10, desculpa, ele voltou 8, ok? E se eu quiser fazer a multiplicação, mesma coisa, coloco um asterisco aqui e ele faz a multiplicação, ok? Então, esses são os operadores aritméticos em Python.